Estamos de volta agora com uma boa notícia para os estudantes. O prazo para a renovação do FIES, que terminaria hoje, foi prorrogado até o dia 15 de dezembro. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é a Amanda Amorim. Amanda, qual foi o motivo dessa prorrogação? Olha, Amanda, essa prorrogação é justamente para que ninguém seja prejudicado, viu? O procedimento de renovação continua o mesmo, até porque 1,5 milhão de financiamentos devem ser renovados neste semestre. Por isso, os estudantes precisam validar as informações no sistema e, no caso de aditamentos não simplificados, procurar os agentes financeiros do FIES, Caixa ou Banco do Brasil para formalizarem a renovação dos contratos. Para o ano de 2017, o governo federal já enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária contemplando recursos da ordem de 21 bilhões para o FIES, o que garantirá a continuidade dos financiamentos e a manutenção dos contratos com os agentes financeiros, é claro, do fundo. Lembrando que esses contratos, Amanda, do FIES, precisam ser renovados todo semestre para os estudantes não perderem um benefício. Por isso, é necessário ficar atento. Eu volto com você e muito boa noite. Muito obrigada, Amanda. Muito boa noite para você também. Agora vamos falar sobre os benefícios do processo de estágio na vida dos estudantes. Quem passa por essa etapa tem a oportunidade de fazer o intercâmbio entre os conhecimentos acadêmicos e a prática da futura profissão. Mirlane Barbosa, há 1 ano trabalha como estagiária no IEL, instituto que tem como objetivo integrar estudantes às empresas. Ela está no 4º período de administração. E acredita que o estágio veio numa hora muito boa. O estágio, ele disponibiliza para que o estudante se conheça dentro do seu processo, seja qual for a graduação que ele estiver fazendo. E é justamente o estágio que vai poder fazer com que ele execute aquilo que ele vem aprendendo na faculdade ou no seu curso técnico dentro de uma organização. Atualmente, o IEL tem mais de 71 mil inscritos atrás de uma vaga de estágio. 4 mil já estão trabalhando. Isso só no Amazonas. E não existe essa história de que a dedicação é menor no estágio, não. Em tempos de crise, então, a exigência dos chefes até aumenta. É porque é estagiário, que o estagiário vai fazer um trabalho menos trabalhoso, mas, de fato, numa crise dessa, a empresa precisa manter, um bom funcionamento. Então, o estagiário ele é cobrado como funcionário. As empresas investem também em um outro tipo de estágio, chamado trainee. Cargo atribuído a jovens profissionais recém-formados que serão treinados e capacitados para ocupar posições de liderança. Uma forma das instituições encontrarem seus talentos. O Lucas entrou num desses processos. Eram quase 20 mil candidatos para 10 vagas. A gente entra num contexto de um projeto que tem uma duração super curta, de 8 meses mais ou menos, e que espera-se que a gente consiga transformar aquele projeto, o escopo daquele objeto em um tempo super curto de entender o problema, começar a fazer ações para gerir o problema e conseguir concluir o projeto e apresentar para a diretoria. Lucas só não imaginava que teria que sair do interior de São Paulo e desembarcar aqui em Manaus. Mas para ele, isso também faz parte do processo de crescimento. É um desafio a mais, então a gente acaba tendo uma curva de crescimento forçado assim, no primeiro ano. E é muito bacana, assim, é um privilégio. É difícil, a gente pena também, mas vale a pena. A gente tem certeza que o resultado vai ser positivo. Em muitas empresas, claro, o inglês fluente é exigido, assim como informática e conhecimentos gerais. Só que existe uma palavrinha que todos os candidatos deveriam conhecer, que, de acordo com especialistas, ajuda a abrir muitas portas no mercado de trabalho. A palavra certa é atitude. Chegar na entrevista, conhecer um pouco da empresa antes da entrevista, porque muitos recrutadores perguntam, olha, o que você já ouviu falar da nossa empresa? Então, chegar numa entrevista e não saber nem qual é a missão da empresa, aí fica difícil. Então, são dicas importantes que, com certeza, irão ajudar na hora da entrevista. Com certeza vão ajudar. E olha, quando a gente fala em tradições indígenas, uma das primeiras coisas que vem em mente é o ritual da tucandeira. Depois do contato com os homens brancos, os índios da tribo Sateremaué abandonaram esse costume único. Aqui no Amazonas, uma aldeia de Barreirinha, a 331 quilômetros daqui de Manaus, resolveu resgatar esse hábito. Quer saber como foi a cerimônia? O repórter Emanuel Cardoso mostra pra gente. Essa é a terra indígena Andiramaral. Aqui vive o povo Sateremaué,
que tem como principal ritual a dança da tucandeira. Uma experiência que os índios da aldeia Guaranatuba, no interior de Barreirinha, ainda não tinham vivido. A comunidade fica bem na entrada da área indígena, no rio Andirá, mas nunca havia realizado o ritual. Agora, a comunidade decidiu resgatar a tradição. Porque tem vários jovens que nos procuraram, que gostariam de fazer o ritual, ou seja, terminar, fazer essa conclusão do ritual. Isso é o objetivo dos maiores desta programação do ritual da tucandeira. Tudo começa com a captura das formigas no mesmo dia do ritual. Os jovens que vão participar da cerimônia juntam folhas das guias de cajueiro. Misturadas com a água, elas formam um anestésico. Entorpecidas, as formigas tucandeiras são colocadas na luva, uma por 2 saaricãs, que são índios experientes que um dia também já passaram por toda a cerimônia. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só chegar e colocar a mão na luva. Antes, é preciso ter um cuidado com a alimentação, com o corpo e seguir os costumes. Para o Sateré, a dança da tucandeira é muito mais do que um rito de passagem. Ela representa um vínculo com o passado e com a tradição da etnia. Mas sim como um dever, como o Sateré Mové, como você é respeitado pelas outras pessoas da tribo Sateré Mové e também você respeitando a sua cultura, isso que valoriza realmente a verdadeira cultura do povo Sateré Mové. O ritual começa depois da pintura de guerra. É preciso ainda colocar o chocalho, feito com a casca da semente de uma fruta conhecida como nhambé. O barulho serve para marcar o ritmo da dança. As tucandeiras são as formigas usadas na cerimônia. Na ciência, são conhecidas como Paraponera clavata. Na língua sateré, elas são chamadas de walmat. Os nomes podem até mudar, mas a dor causada pela ferroada é inconfundível. A tucandeira tem a picada mais dolorosa do mundo. É aconselhável não meter, mas do momento que o menino tem e mete, ele é obrigado a terminar. Tem que meter 20 vezes, 10 de cada lado, a mão. Para o índio, conseguir chegar até o fim do ritual significa deixar a infância para trás e entrar na maturidade. Lá ele se prepara para ser um bom caçador, um bom trabalhador, um bom pescador, um bom flechador. E ele também, ele está se vacinando. Na época, quando nós não tínhamos contato com o branco, a vacina é isso aí. O ritual não é uma obrigação. Mesmo assim, alguns rapazes decidem participar da dança. Para eles, a cerimônia é um marco para a entrada na vida adulta. De jovem não fazem, mas depois de 20 tucandeiras já vira homem mesmo. Isso diz que já pode cuidar de uma mulher, né? Esse que é o significado das 20. As crianças assistem tudo com atenção. A partir dos 12 anos, já podem participar da cerimônia. Aos poucos, eles entram na dança para aprender os passos. A música é cantada num dialeto antigo. Poucos índios conhecem o significado de cada palavra. Por isso, os cantores estão cada vez mais raros na tribo. Quando a gente sabe, quando um está cantando ali, a gente está escutando, a gente está sabendo todinho as palavras que ele está cantando, o verso, como que ele está dizendo, como que ele está aconselhando o ferrado, como que ele está pedindo para o ferrado não fazer. Então tudo isso dentro do ritual existe. O ritual começou por volta de 1h da tarde, já são 6 da tarde e eles continuam dançando. Como os jovens já tiraram as mãos das luvas, a música mudou. Agora não é mais a música de conselho, e sim a música que conta a história, as guerras, as origens do povo Sateré Maué. A dança continua até a madrugada. O ritual não tem hora para acabar. Para cada um dos jovens indígenas, o único limite a ser vencido é a dor causada pela tucandeira. Uma tradição que os mais velhos ainda lutam para preservar, assim como a própria língua Sateré Maué.
E é com esse resgate das tradições indígenas que eu me despeço agora, apenas pela televisão. A gente continua juntinhos neste momento na internet. Pelo aplicativo A Crítica Play, a gente traz novidades e muitas curiosidades por conta do Dia das Bruxas, o Halloween, comemorado hoje. Uma excelente noite para você e até já!